compartilhado do livro Amor Imbatível, Amor de Joana de Ângeles. E depois dessa belíssima música, como a letra é maravilhosa e completa. Eu poderia sair daqui, porque a palestra já foi dada com essa música, e já fala disso tudo, né? E nessa música fala de Cristo indica o caminho pelo qual nós devemos seguir. E a reflexão da noite de hoje, ela se fundamenta justamente nesse caminho. E no livro, nesse capítulo, Em Busca de Sentido Existencial, Joana de Ângeles, ela coloca que para nós viver da melhor forma possível é um grande desafio. E quando nós reencarnamos aqui, ninguém disse que seria fácil viver. Isso porque nós temos que dar conta nesta vida de tantas coisas. São tantas as provações. São tantos os acontecimentos. São tantas demandas que a gente tem que dar conta. E se nós não tivermos realmente preparados, a gente não dá conta disso. E Joana de Ângeles, ela coloca que o mínimo esforço que nós empreendermos nas situações que nos acontecem, e se nós sairmos dessas situações vitoriosos, isso já nos proporciona um ânimo para poder prosseguir, nos capacitando para outras etapas vindouras. E diante dessas possibilidades que a vida vem nos apresentar, ela ainda nos chama a atenção que nós deveremos ter um mínimo de amadurecimento espiritual para que diante dessas possibilidades possamos escolher um caminho melhor. Com discernimento. E ela vem nos falar, se esse discernimento, se essa decisão não estiver bem clara em nosso íntimo, aí nós vamos ficar, como na linguagem popular, Maria vai com as outras. Nós sempre vamos seguir aquilo que o outro disser. Nós não teremos essa opinião formada, nós não teremos convicção. Estaremos fazendo tudo aquilo que o outro quer, seguindo os caminhos que o outro aponta. O nosso poder de decisão, as nossas opiniões, assim, nesse contexto, ficam absolutamente nulas. E a pessoa, assim, com a medida que o tempo vai passando, a pessoa vai ficando desestimulada para continuar vivendo, se enveredando pelos caminhos do alcoolismo, das drogas, da depressão, do sexo, numa postura de tentar preencher aquilo que ela sente falta nesse grande vazio. Quando não, a pessoa nesse contexto, ela focaliza todas as suas forças para conquistar poder e glória. E quantas pessoas são aquelas que passam a vida toda em busca dessa conquista, desses bens materiais, desse poder, dessa glória. A ponto da pessoa não ter tempo nem para si, nem para os seus familiares. E olha, gente, a gente percebe que no mundo está cheio dessas pessoas. Está cheio dessas pessoas. E chega um determinado momento na vida, essas pessoas que agem dessa forma, chega um determinado momento que elas conseguem realmente o poder, a glória. E quando elas têm em mão esse poder e essa glória, elas percebem que ainda existe um grande vazio dentro delas. Porque toda conquista exterior
e deixando esse vazio existencial maior ainda. Quando não se enveredam para que o seu vazio esteja preenchido nos prazeres sexuais, mas também que não traz felicidade, e depois do ato consumado, vê assim uma grande amargura. Isso porque o objetivo em que a pessoa centra, da meta que ela centra, são metas equivocadas. E Joana de Ângeles, ela nos fala, na busca, que a gente deve buscar esse sentido, essa meta, alcançar essa meta, colocar essa meta em nossas vidas, porque se a gente não tiver esse objetivo, esse sentido existencial, e aí a gente fala como espírita, porque há pessoas que falam assim, espírita gosta de falar de sofrimento, espírita adora sofrer, não é nada disso. A gente não deve tapar o sol com a peneira, porque nós estamos aqui, as provações vêm em nossas vidas, o sofrimento vem sim em nossas vidas, a gente precisa passar por isso. E se a gente não tiver esse objetivo, esse sentido existencial, nós vamos nos afogar na depressão. Ou então, se enveredar pelos caminhos do suicídio. E diante dessas possibilidades que a vida nos apresenta, dessas situações difíceis que a vida nos apresenta, é preciso que haja em nós, que nós estejamos dispostos para provocar algumas mudanças em nosso íntimo, porque a postura antiga já não serve mais para aquela situação. Então é necessário mudar. E aí é que nos pega, porque é tão difícil mudar, a gente não consegue mudar, é difícil mudar. Operar mudanças dentro de nós. Ressignificar a nossa vida diante das situações que nos são apresentadas. Isso é difícil. Mas essas mudanças, o tempo todo, o mundo evolui, tudo muda. E se a gente não muda, a gente fica parado. A gente não consegue acompanhar essas mudanças. Então a gente deve começar pelas mudanças mais simples do dia a dia, como nos desapegar dos objetos, dos nossos bens, até mudanças mais significativas, quando alguém se separa de nós, ou o filho vai morar em outra cidade. O nosso grande problema também é com o nosso relacionamento com o outro. E nesse relacionamento com o outro, às vezes, a gente tem o outro como parte de nós. E nós não estamos preparados para perder ninguém em nossas vidas. A gente não está preparado para isso. E quando a gente perde, não tem essa maturidade psicológica, porque ainda nós somos crianças imaturas, a gente teima em não crescer, a gente teima em não desenvolver essas competências que muitas vezes a vida exige isso de nós, e que se a gente não fizer isso, a gente vai sofrer. Ainda a gente continua sendo crianças quando alguém é retirado de nossas vidas. Porque o nosso amor ainda do outro é um amor de muito apego. Aí a gente sofre. Porque ainda a gente está o germe o amor está em nós. E nesse atual período evolutivo, ainda o nosso amor é apego. E ainda bem, gente, que é amor. É apego, mas é amor. Né? Imagina se a gente sentisse que era ódio, que seria pior. Mas pelo menos é um amor no seu estágio inicial, que aos poucos vai se desenvolvendo.
Porque nós não chegaremos a Deus sem primeiro chegar ao outro. Mas o que a gente deve trabalhar dentro de nós é o desprendimento. Para que não venhamos sofrer tanto quando o outro foi retirado de nossas vidas. Muitas vezes, de forma na distância psicológica ou na distância geográfica, e muitas vezes a gente tem que se dar conta da distância pelas portas da desencarnação. E dizem, pelas estatísticas, que a maior dor que o ser humano pode sentir é a dor de uma mãe quando perde um filho. Às vezes, chega a notícia tão bruscamente, é um filho que morre de acidente, diz que a pior dor que o ser humano pode sentir é a dor de uma mãe que perde um filho. E às vezes, a gente vê tantas mães que perdem os filhos de forma tão brusca, tão violenta, tão doída, que elas não conseguem superar. Elas não conseguem superar isso. E aí as outras pessoas que estão à sua volta começam a sofrer muito. Porque a mãe, ela não olha para os que estão à sua volta. Ela não consegue olhar, ela não consegue superar. E os outros acabam sofrendo porque a pessoa que ama também está sofrendo. Não querendo julgar ninguém. Mas Joana de Ângeles, ela nos diz que o sofrimento, ele vem em nossas vidas, mas não é para motivo de destruição, não, e nem de ruína. Mas que o sofrimento vem para as nossas vidas para nos ensinar a viver, para nos amadurecer. Então, nessa perspectiva, ele deve ser aceitado, sim, por nós. Deve ser aceito por nós. E quando vem em nossas vidas, que a gente possa olhar para os lados e ver que a vida vale, sim, ser vivida de forma digna. Tentar buscar um sentido. E é esse sentido que vai nos motivar para continuar prosseguindo. E Joana de Ângeles, ela cita um psiquiatra, Viktor Frankl, vienense. E ele foi aprisionado muito cedo no campo de concentração nazista, recém-casado. E ele sofreu as piores crueldades que um ser humano pode sofrer no campo de concentração. Ele estava ali, o tempo todo, presente, vendo todo aquele sofrimento. E diante daquele sofrimento, daquela nova situação na vida dele, ele teve que ressignificar algumas mudanças para que ele pudesse assim lidar com aquela crueldade de forma mais leve. Então todo o seu comportamento, todo o seu lema se fundamentou numa frase que diz assim, mais ou menos o seguinte: quem tem pelo que viver pode superar quase tudo. Quem tem pelo que viver pode superar quase tudo. E ele dizia que os seus companheiros ali do campo de concentração, eles sempre queriam algo da vida. E ele dizia o seguinte: e ele sempre, em todas as situações que lhe eram apresentadas, ele sempre consultava a consciência dele. E ele fala que quando nós consultamos a nossa consciência, nós conseguimos responder todas as perguntas que a vida nos faz. E é isso que ele fazia. Mas os seus companheiros não. Os seus companheiros, eles falavam o que eles queriam da vida. Eles planejavam
abordagem dele era completamente inversa. Não era o que ele queria da vida. Mas ele sempre se perguntava: o que a vida quer de mim? O que a vida quer de mim quando me dá um filho com deficiência? O que a vida quer de mim me colocando num ambiente de trabalho tão difícil? O que a vida quer de mim me colocando numa família tão problemática? O que a vida quer de mim? Essa era a postura de Viktor Frankl. Ele, quando ele entrou numa fila em que ali ia ser decidido o seu destino, os carrascos batiam um ombro. O lado direito indicava que ele deveria ir para o campo de trabalhos forçados. O esquerdo para a câmara de gás. E ele entrou naquela fila para ser decidido o seu destino. E ele recebeu 2 toques no ombro direito. Então ele se perguntava: o que a vida quer de mim me fazendo sobrevivente na primeira seleção? Eram as piores crueldades. E eles sempre tentavam ver o lado positivo, mesmo sofrendo, o lado positivo de tudo. Eles dormiam numa cama que só cabiam 4, dormiam ali 11, com um cobertor. Mas ele via o lado positivo. Ainda bem que todo mundo está bem colado aqui, porque o frio é abaixo de 0. E aí, com o calor dos corpos, a gente pode sustentar esse calor. E ele vivia. O alimento, a alimentação era um prato de sopa rala, com 1 litro de água e um pedaço de pão. Era a ração de uma pessoa ali no campo de concentração nazista. E ele falava que as pessoas que sobreviviam a tamanha crueldade não eram aquelas pessoas corpulentas, fortes fisicamente, não, mas eram aquelas que eram fortes psiquicamente. Porque se o psiquismo da pessoa não acompanhasse o corpo, o físico forte, eles sempre se suicidavam, se jogando nos fios elétricos para serem eletrocutadas. E assim a vida de Frankl foi passando. E ele foi sobrevivente também numa segunda seleção. Os anos se passaram e ele tinha como um objetivo, como um sentido existencial ali, que o motivava a sobreviver, era que ele, ao sair dali, ele tinha um desejo de rever a sua esposa. E numa noite, ele chora porque ele ouve os violinos tocar. E ele se lembra da esposa. Nos mínimos gestos, ela abrindo a porta da casa para ele, servindo o jantar. Os mínimos gestos, ele lembrando com saudades da esposa. É o que motivava a ele superar toda aquela crueldade, porque ele queria, ao sair dali, rever a sua esposa. E ele sabia que ela estava em algum lugar daquele campo de concentração. E ele se deu conta também que ali no campo de concentração, alguns tocavam um instrumento, outros cantavam, outros utilizavam do teatro para amenizar aquele sofrimento. E isso estava certo. O bom humor para descaracterizar aquela crueldade. E ele fala que nos momentos difíceis de nossa vida, o bom humor é uma grande arma. Então ele passou vários anos ali. Quando ele saiu daquele campo, ele viu que o sentido existencial dele era rever a esposa e também a família. Ele não conseguiu. Porque naquele campo de concentração morreu seu irmão, seu pai, sua mãe e também a sua esposa. E um repórter, numa entrevista, logo depois que ele saiu do campo de concentração, ele perguntou assim: Frankl,
esforçado muito para rever a pessoa que eu mais amo nesta vida. Mas nesse campo de concentração eu perdi meu pai, minha mãe, minha esposa, me restou somente um irmão. Mas eu vou fazer da minha vida digna de ser vivida. E ali ele reuniu todas as anotações, ele compôs com as anotações do campo de concentração a logoterapia, que é essa terapia que Joana de Ângeles aborda em seu livro Amor, Empatia e Amor. A logoterapia, a terapia do sentido, que diz, que se centra no pensamento de que se o ser humano ele tiver um sentido existencial, ele é capaz de suportar quase tudo. E é claro que esse sentido existencial, gente, essa meta da nossa vida, vai depender do grau de amadurecimento espiritual de cada um de nós. Muitas pessoas têm como meta, que isso é enorme, é conseguir a sua casa própria. Outras têm as suas ambições. Outras pessoas têm a meta de conseguir um carro. São metas e trabalham e vivem para isso. São sentidos existenciais. Mas, bem antes de Frankl, muito antes dele, o mundo conheceu o maior psicoterapeuta, Jesus, que já havia falado disso muito antes. Porque a gente sabe, se o nosso sentido existencial for, se nós juntamos todos os nossos esforços e energias para colocar no sentido existencial, que for a busca, a realização de algo exterior, a gente sabe, é uma meta, sim, é um sentido existencial. Se a gente conseguir, ótimo. Mas não vai nos preencher por completo. E Jesus sabia disso. É por isso que ele nos orienta e nos aponta no caminho, dizendo que o nosso sentido existencial deve ser, primeiro, buscar sim o reino dos céus, o reino de Deus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas naturalmente. E deve ser o nosso sentido existencial. É tão difícil, às vezes, seguir esse sentido, né? Colocar esse sentido em nossas vidas, que a gente tem até hoje e não colocar. Mas somente esse sentido vai nos preencher por completo. E muitas vezes a gente realiza esse sentido existencial quando nós fazemos as coisas com amor. Fazer tudo, as mínimas coisas com amor. A gente realiza esse sentido existencial quando nós estendemos a mão ao outro que precisa. Quando nós gostamos de gente, quando nós amamos as pessoas. Quando nós fazemos a caridade. Existem várias formas de realizar esse sentido existencial. E não tem como falar do reino de Deus se não falar do amor, porque esse reino de Deus o amor é a realização desse reino de Deus. É o próprio amor. E se tivermos esse sentido em nossas vidas, a nossa autoestima ela vai se fortalecer. A nossa autoestima vai ser do tamanho dos conteúdos que nós temos reconhecidamente amados dentro de nós. E aí nós vamos estar assim, amando viver. Porque nós estaremos vivendo para amar. Simplesmente isso. Muito obrigada a todos.